Boa noite, irmãos. Que o Senhor nosso Deus o abençoe, que o Senhor nosso Deus abençoe a sua família. Por enquanto, irmãos, continuamos com os cultos sendo transmitidos via internet, mas logo, logo, se Deus quiser, todos estaremos juntos numa só comunhão. Estamos separados fisicamente, mas juntos num só Espírito. Então, você com sua família na sua casa, aproveite esse momento e vamos louvar ao Senhor nosso Deus, Criador dos céus e da terra. Vamos orar para iniciarmos o nosso culto dessa noite. Oremos então. Senhor nosso Deus e Pai, nós somos gratos ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, pelo sustento, pela segurança que o Senhor nos transmite, ó Deus, cada dia de nossas vidas. Nós agradecemos ao Senhor por esse culto, por cada irmão que nesse momento está na sua casa, com sua família, orando e louvando ao Senhor. Nós somos gratos ao Senhor, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Nesse momento, continuando a adoração ao Senhor, convido o grupo de louvor para cantar o hino 314 do cantor cristão. Hino 314, estou seguro, cante conosco, confie em Deus, e na consolação da sua graça e no poder do seu amor. Que consolação tem meu coração, descansando no poder de Deus. Ele tem prazer em me proteger, descansando no poder de Deus. Descansando nos eternos braços do meu Deus. Vou seguro, descansando no poder de Deus. Sempre avante vou, bem contente estou, descansando no poder de Deus. Tudo hei de vencer pelo seu poder, descansando no poder de Deus. Descansando nos eternos braços do meu Deus. Vou seguro, descansando no poder de Deus. Não recearei nada, temerei, descansando no poder de Deus. Gozo, paz e amor junto ao meu Senhor, descansando no poder de Deus. Descansando nos eternos braços do meu Deus. Vou seguro, descansando no poder de Deus. Luta sem cessar, hei de atravessar, descansando no poder de Deus. Não me deixará, mas me susterá, descansando no poder de Deus. Descansando nos eternos braços do meu Deus. Vou seguro, descansando no poder de Deus. Salmo 150, parte do Salmo, diz assim: todo ser que respira, louve ao Senhor. Nesse momento, convido o grupo de louvores que você possa aí na sua casa, nesse momento, estar louvando ao Senhor nosso Deus. Agora nós vamos cantar o cântico Seguir com Fé. Eu peço que você cante com toda a sua força e com toda a alegria conosco. O meu Deus é maior que os meus problemas, eu não temerei. Com Jesus eu vou além, ainda que a figueira não floresça e não haja frutos na videira. Eu não temerei, não, pois sei que para além das nuvens o sol não deixou de brilhar, só que até estremeceu. A minha vida está em Deus.
sei que tudo posso em Deus. É Ele quem me fortalece. Eu vou seguir com fé. Com meu Deus eu vou para a rocha mais alta que eu. Eu sei pra onde vou, como águia vou. Nas alturas sou filho de Deus. Eu vou seguir com fé. Com meu Deus eu vou para a rocha mais alta que eu. Eu sei pra onde vou, como águia vou. Nas alturas sou filho de Deus. Meu Deus sabe tudo que eu preciso pra sentir a paz dentro do meu coração. Ainda que a lua adormeça e não haja brilho nas estrelas, eu não temerei, não. Pois sei que para além das nuvens o sol não deixou de brilhar, só porque a terra estremeceu. A minha vida está em Deus. Eu sei que tudo posso em Deus. É Ele quem me fortalece. Eu vou seguir com fé. Com meu Deus eu vou para a rocha mais alta que eu sei pra onde vou, como águia vou. Nas alturas sou filho de Deus. Eu vou seguir com fé. Com meu Deus eu vou para a rocha mais alta que eu sei pra onde vou, como águia vou. Nas alturas sou filho de Deus. Nas alturas sou filho de Deus. Nas alturas sou filho de Deus. Boa noite, irmãos. Estamos aqui para aprender mais da palavra do Senhor nessa noite. É com grande alegria que nesse culto de oração nós estamos reunidos, embora que virtualmente, mas para podermos aprender mais da palavra de Deus. Vamos, nesse momento, orar, agradecer ao Senhor pelo dia que Ele nos concedeu, por essa semana que Ele nos concedeu, e pedir para que Ele possa estar nos abençoando com a sua palavra. Oremos. Santíssimo Deus, amado Pai, nós te agradecemos imensamente por esse dia que o Senhor nos concedeu, porque o Senhor tem nos abençoado, o Senhor tem nos dado a cada dia o dom da vida, Pai querido. Nos usa para que possamos fazer cada vez mais a Tua vontade, Pai querido. Que a Tua palavra venha ser viva e eficaz em nossos corações. Nos abençoa nesse momento, para que cada um desses irmãos possam aprender mais da Tua palavra e poder pôr em prática. E é no nome de Teu Filho amado, Senhor Jesus Cristo, nós te oramos e te agradecemos. Amém. Irmãos, nós estamos no bloco ainda das orações, nós estamos trabalhando algumas parábolas que falem acerca das orações, parábolas contadas por Cristo no Novo Testamento. E a oração é a forma como nós nos comunicamos com Deus. E nessas parábolas, Cristo tem mostrado a importância da oração e também nos incentivando a orarmos o quanto nós pudermos, ou seja, constantemente nós devemos estar orando. Semana passada nós estudamos sobre a parábola do amigo importuno. Nela nós vimos o quanto Deus gosta que nós o importunemos. A ideia de importunar ao Senhor por meio das orações, insistentes ou constantes, não é uma ação que o perturba. Muito pelo contrário, é uma ação que o agrada. Por quê? Porque Deus, Ele é um ser que não dorme. E Ele quer que nós o importunemos. Ele quer que constantemente cheguemos a Ele em oração. Constantemente estejamos na sua presença. Isso é do seu agrado. Aquele amigo, ele não gostava da importunação. Aquele homem que deveria se levantar e entregar o pão ao seu amigo. Mas o seu amigo precisava importuná-lo, porque ele tinha um outro amigo para quem ele precisava levar comida.
Já Deus, o nosso Senhor, ele não se sente incomodado com a nossa importunação, quer seja de dia, quer seja de noite, quer seja de madrugada. A parábola que estaremos estudando hoje segue essa mesma linha de raciocínio quanto à importunação da nossa oração para com Deus. Ele quer que o importunemos. Embora ambos os textos sigam pela mesma linha de raciocínio, essas parábolas elas foram contadas num contexto diferente, num local diferente. E isso nos chama ainda mais a atenção, porque constantemente Cristo está alertando sobre a importância de orar, sobre a persistência da oração. Fica claro que o que ele quer dizer é: ore, ore e ore cada vez mais. Seja insistente na oração. Isso é o que Cristo quer nos ensinar. O texto que nós vamos estudar hoje é a parábola do juiz iníquo. Aqui nós temos um outro contexto, completamente diferente. Semana passada, nós vimos que os discípulos tiveram uma curiosidade a respeito da oração. Pediram ao Senhor para que ele os ensinasse a orar. E aqui, nessa parábola do juiz iníquo, já é o próprio Jesus quem toma essa iniciativa de instruir os discípulos na persistência da oração. Convido os irmãos a abrirem a palavra do Senhor para Lucas, capítulo 18, verso 1 em diante. Lucas, capítulo 18, verso 1 em diante. Diz assim a palavra do Senhor: Disse-lhes Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Havia uma certa cidade, um juiz que não temia ao Senhor Deus, nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma viúva, que vinha ter com ele, dizendo: Julga a minha causa contra o meu adversário. E ele, por algum tempo, não a quis atender. Mas depois disse consigo: Bem que não temo a Deus, nem respeito a homem algum. Todavia, como essa viúva me importuna, julgarei a sua causa, para não suceder que, por fim, venha ela a molestar-me. Então disse o Senhor: Considerai no que diz o juiz iníquo. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Digo-vos que depressa se lhe fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Irmãos, inicialmente e logo de cara, Cristo nos deixa o propósito pelo qual ele está contando a parábola do juiz iníquo. Devemos orar sempre e nunca esmorecer. Isso é o propósito no qual o Senhor Jesus Cristo está contando a parábola, o que ele quer que os discípulos, aqueles seus ouvintes, aprendam. Orar sempre nos traz a ideia de constantemente nos achegarmos a Deus por meio de orações. Se você está passando por dificuldades, ore ao Senhor. Se você está feliz, ore agradecendo ao Senhor. Se você está triste, ore ao Senhor. Peça que Ele o ajude, lhe dê alegria, ânimo. Ou seja, em toda e qualquer situação, nós devemos orar. E a ideia aqui não é de a todo momento, não é que eu tenho que estar orando constantemente, ou seja, minuto após minuto, segundo após segundo. Porque se fosse assim, nós não conseguiríamos dormir, almoçar ou fazer outras atividades. Mas a ideia é de que nós devemos aproveitar todas as oportunidades que nós tivermos para nos dedicarmos à oração a Deus. Essa é a ideia da constância na nossa oração. E ele também vai dizer que nós nunca devemos esmorecer. Isso aqui nos traz a ideia de nós não nos cansarmos e nós não desistirmos da oração. Há pessoas que no dia da angústia, elas clamam ao Senhor, e elas clamam com fé, elas clamam com fervor. Porém, quando a sua oração é respondida, logo a sua oração também é cessada. E o que ele quer dizer é que nós não devemos parar de orar, não importa a situação. Nós não devemos nos cansar de orar. Sempre que pudermos, devemos orar. Se estamos tristes, devemos orar. Se estamos alegres, devemos orar. Se estamos trabalhando, devemos orar. Se estamos desempregados, devemos orar.
Em toda e qualquer situação, devemos orar. Sabemos que é difícil isso acontecer, mas é o ideal, é o que cada um de nós, meus irmãos, devemos fazer. Buscar sempre orar ao Senhor. O que é que nós podemos aprender com isso? Na vida, muitas situações surgirão e nem sempre nós iremos querer orar. Muitas vezes não nos dá vontade de orar, estamos passando por problemas, situações difíceis, mas muitas vezes não vamos querer orar. Vamos querer agir por nossas próprias forças, pela vontade que surge em nosso coração. E isso é errado. Nós temos que orar. A vida, ela vai dizer para você, não ore, não precisa você orar. Resolva a situação por você mesmo, dê um jeito. Infelizmente é assim que muitos fazem. E qual é o resultado disso? Que todos quebram a cara. Porque, humanamente falando, nós não temos condições de resolver os nossos problemas. Nós temos que entregá-los a Deus, para que Deus, em sua soberana vontade, em sua sabedoria, Ele resolva todos os nossos problemas. Então, o que Cristo está querendo nos ensinar é: ore a todo momento, em toda situação, ore. Somente assim nós obteremos sucesso e realizaremos a vontade do Pai. Não esqueça, irmãos, ore sempre. Em seguida, ao apresentar o seu propósito, Cristo conta-lhes uma parábola. E nessa parábola nós vemos 3 personagens que são inseridos. Nas outras parábolas nós também vimos ali 3 personagens sendo inseridos. Na parábola passada nós temos o viajante, o amigo importuno e o amigo que tinha condições de suprir a necessidade, mas não queria suprir. 3 pessoas. E aqui Cristo também levanta 3 pessoas nessa parábola. A primeira dessas pessoas era o juiz iníquo. E ele nos apresenta aqui algumas características acerca desse juiz. Ele é um juiz incrédulo, ou seja, ele não cria em Deus. Só o fato de um homem se levantar e dizer não crer em Deus já demonstra o tipo de coração que ele possui. Isso já é o suficiente para entendermos que se tratava de um coração arrogante, de um homem orgulhoso de si. Muito provavelmente a sua alta posição subiu à sua cabeça, pois ele não temia a Deus. Ele seguia a sua própria vontade. E a vontade do homem, ela é o quê? Ela é pecaminosa, meus irmãos. A vontade do homem não nos leva a servir a Deus, a fazer o que é bom, a fazer o que é correto, a fazer o que é justo. E aquele homem tinha um papel fundamental à sociedade. Ele tinha um papel de julgar as causas, ou seja, ele tinha que ser justo. Ele tinha que julgar corretamente. Porém, ao que nós percebemos nesse texto, esse homem era um homem altamente corrupto. Em suas causas, julgava como quisesse, à mercê de quem pagasse mais. Certamente o justo era injustiçado em suas causas. E além de incrédulo, aquele juiz também não temia, não respeitava homem nenhum. Ele estava debaixo de sua própria autoridade. Ele não tinha consideração pelos homens. Imagina um homem desse julgando a causa entre 2 pessoas. Julgando a causa de um idoso, de uma viúva, como é o exemplo, dos pobres, dos doentes. Como esses homens, mesmo que estando corretos, eles teriam condições de serem julgados por um juiz corrupto, sendo que eles não tinham condições de subornar, de pagar o que ele exigia. Então esse aqui era o personagem, o juiz iníquo, que o Senhor Jesus Cristo está apresentando. Um segundo personagem nos apresentado é a viúva. E essa mulher também nos apresenta algumas características que nós podemos ver. A primeira é que ela não tinha marido para defendê-la. Ele havia morrido e ela havia ficado desamparada de uma companhia. Um marido fazia toda a diferença na vida daquela mulher. E ela estava sem. Ela estava sozinha diante da sociedade. Não havia quem se levantasse por ela. Facilmente as pessoas se levantam contra uma mulher indefesa em seu próprio benefício. E quem poderia socorrer aquela mulher? O juiz? O juiz era corrupto. Os homens buscavam seus próprios interesses. E ao que tudo indica, aquela mulher não tinha filhos, ou pelo menos filhos adultos, porque eles não tomaram
como é que eu posso dizer, não tentaram ajudá-la. Nós percebemos que ela estava sozinha, buscando auxílio num juiz iníquo. Então seus filhos não puderam ajudar, se é que ela tinha filhos, ou se tinha, muito provavelmente eles eram pequenos, ou não moravam mais naquela cidade. E o outro fator é de que ela possuía adversários. Imagina essa mulher viúva, sem ninguém que pudesse ajudá-la, ninguém por si. Temos muitos homens malas, espertos, querendo fazer de tudo para tomar tudo o que ela tinha, para deixá-la com nada. Uma vez que ela não tinha um marido ou filhos que pudessem a defender. Então ela já não possuía mais família. Ela agora está desamparada pela sociedade. Esse então é o segundo personagem. São os dois personagens que Cristo primeiramente apresenta na parábola. O juiz havia muitas causas para julgar, e certamente aqueles que pagassem mais, ele julgaria primeiro. Aqueles que não pagassem, ele deixaria para depois, para um longo tempo. Afinal de contas, ele não teria o que ganhar com aquela causa. E aquela viúva, ela tinha uma causa nas mãos do juiz a ser julgada por ele. E o juiz nunca se interessou em julgar. Não era da sua vontade, não era do seu interesse. E a única coisa que ela poderia fazer numa situação como essa era insistir, importunar a vida daquele juiz, para que ele pudesse julgar a sua causa. E foi exatamente isso que ela fez nessa situação. Constantemente, dia após dia, semana após semana, mês após mês, aquela mulher procurava o juiz para que ele julgasse a sua causa. A ideia de que realmente ela perturbou. Assim como aquele homem da parábola passada, de madrugada, bateu a porta, gritou, chamou pelo seu amigo, perturbando-o para que ele lhe desse o pão. Essa mulher, ela perturbou a vida daquele juiz, constantemente. E até um certo momento, aquele juiz rejeitou. Ele não quis atender ao pedido daquela mulher e julgar a sua causa. Ela, porém, não desistiu. Continuou procurando o juiz. Ela insistiu cada vez mais para que ele julgasse a sua causa. E ela não desistia. Ela sabia que a sua insistência seria recompensada. Se ela desistisse ali, meus irmãos, de insistir com aquele juiz, ela teria a certeza de que a sua causa não seria julgada. Porém, se ela continuasse a insistir, havia uma chance, havia uma luz para que ele pudesse julgar. E é exatamente isso que acontece. Pois de tanta insistência, de tanto aquela mulher perturbá-lo, procurá-lo para que ele julgasse a sua causa, ele caiu então na real. E ele chega para si e pensa, olha, eu sou um homem que não temo a Deus, eu não creio em Deus. Eu sou um homem que não respeito nenhum outro homem, afinal, eu sou um juiz de uma cidade, sou muito importante, não preciso respeitar. As pessoas é que devem me respeitar. Todavia, essa mulher constantemente me perturba, tira o meu sossego. Eu irei resolver a sua causa para que não me perturbe mais. Sou testemunha de que constantemente ela tem me perturbado para resolver essa causa. Então, terei uma paz maior, um sossego maior, se eu me livrar dessa mulher. Então, resolvido está o caso da viúva. Eu irei resolver a sua causa. Então, meus irmãos, pela importunação da viúva, aquele homem, o caso dela foi resolvido. Se ela não tivesse insistido, ela não teria solucionado o seu caso, aquele juiz não teria julgado. Se ela tivesse deixado à mercê do tempo ou da sociedade, o seu caso não teria ido à frente. Ela não teria tido a solução. Por último, nós temos um terceiro personagem a se levantar nesse meio. Não faz parte dessa história, mas ele está atrelado a essa história, que é um juiz justo e divino. Embora esse juiz não faça parte dessa história em si, Cristo o insere como um modelo para representar a realidade entre os seus servos, entre os seus discípulos, entre o seu povo, para que eles possam entender que Deus, ele está atento ao clamor e às súplicas do seu povo. Por isso, Cristo insere aqui esse personagem na sua parábola. E nesse último exemplo, Cristo ele está fazendo então as suas considerações finais acerca da oração. Ele está tratando aqui do próprio Deus. Ele diz o seguinte:
Considerem o que o juiz iníquo disse. E o que é que ele disse? Se você for lá no texto, verso 4, ele diz assim: bem que não temo a Deus, nem respeito a homem algum. Todavia, como essa viúva me importuna, julgarei a sua causa, para não suceder que por fim venha a me molestar. Ou seja, me perturbar mais ainda. E aí Cristo quer dizer o seguinte: olha, um juiz iníquo, não temente a Deus e que não respeita o homem, no tempo certo julgou aquela causa. Julgou a causa da viúva. Estão entendendo? Um juiz iníquo, ele julgou a causa da viúva, porque ela muito perturbou. Quanto mais o nosso Deus. Ele é um juiz justo. Ele é um juiz fiel. Ele é um juiz que sempre acerta no seu julgar. Ele fará justiça aos seus escolhidos. Ele escutará os que o clamam durante o dia e durante a noite. Ele é um juiz que ama julgar com retidão e com fidelidade. Ora, se um juiz iníquo conseguiu julgar a causa de uma viúva, quanto mais o nosso Deus em julgar a nossa causa. Deus julgará certamente. Deus não demorará a julgar as causas do seu povo. Povo esse que é amado. Deus nos ama. Povo esse que Deus escolheu. Ele escolheu essas pessoas. Então nós pertencemos a Deus. Povo que lhe adora, que reconhece como o único Deus, ainda que como pecadores. Mas ele nos perdoa. Então Deus, ele não demorará para julgar a causa do seu povo. É isso que Cristo está querendo mostrar. E aí ele vai nos dar uma resposta final. Rapidamente o Senhor fará a sua justiça. Ele não demora, ele não procrastina, ele age no tempo certo, no seu devido tempo. Ele é um juiz completamente diferente daquele outro. Ele não é um juiz que julga a causa do povo de acordo com o que o povo tem a lhe oferecer, de acordo com o que ele vai ganhar. Ele julga todos igualmente, de forma reta, de forma justa e no seu devido tempo. Aos nossos olhos, pode parecer demorado, mas aos olhos do Senhor, tudo ocorre no tempo certo. Nós é que temos uma perspectiva, uma percepção completamente diferente, distinta da de Deus e pecaminosa. E aí, por fim, Cristo nos deixa então um questionamento sem resposta, para que cada um dos ouvintes possa então se autoexaminar. O que é que Cristo diz aí? Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? O que é que ele quer dizer com isso, irmãos? O que é que ele quer dizer aqui? Quando Cristo voltar, haverá fé entre os homens que demonstrem tamanha perseverança como a fé dessa viúva. Os homens serão insistentes em suas orações nos últimos tempos? E aí, você é insistente em suas orações? Você se encontrará firme em suas orações quando Cristo vier? Resumindo aqui, Cristo está questionando. Nos últimos dias, será que eu encontrarei aqui homens que continuarão orando insistentemente, assim como aquela mulher, de forma a persistir, insistir e importunar a vida daquele juiz? Encontrarei eu pessoas fiéis na oração, que constantemente estão orando ao Pai? Essa, meus irmãos, então, é a explicação da parábola, é o ensino que o Senhor Jesus Cristo quer trazer. A insistência, a persistência na oração, no nosso relacionamento com Deus. Assim, nós finalizamos a parábola do juiz iníquo. Quais são as lições que nós podemos tirar aqui? A primeira delas, meus irmãos, é que Deus, ele nos assegura de que nos ouve e responde às nossas orações. Pode ter certeza que isso faz toda a diferença nas nossas orações. Tanto a parábola do amigo importuno quanto a parábola do juiz iníquo, ela nos assegura de que Deus responde às nossas orações. Quando nós oramos a Deus, ele nos ouve. Muitas vezes nós achamos que Deus não nos escuta, que Deus está longe. Mas não é isso que a palavra nos diz. Não é isso que esse texto nos mostra.
Cristo, ele está nos assegurando que aqueles que são seus, Deus escuta e responde às nossas orações. Deus nos escuta, irmãos. Nós temos livre acesso ao Pai. O nosso relacionamento com Ele foi restaurado. Deus vai nos escutar e vai nos responder da melhor forma possível. Forma essa que nós muitas vezes nem esperamos. Forma essa que sobressai a nossa realidade, o nosso desejo, a nossa vontade. E o fato de nós sabermos que Deus nos ouve e nos escuta, já deveria ser motivo suficiente para nos animar, para que possamos orar mais e mais, de forma intensa. Ser correspondido é a melhor coisa para nós. Muitas vezes nós não gostamos da forma como Deus corresponde conosco, porque Deus muitas vezes não nos dá aquilo que nós queremos. Porque aquilo que nós queremos não é a vontade de Deus, não é algo bom, mas sim pecaminoso. Nós devemos querer aquilo que Deus quer, aquilo que é bom, aquilo que é útil, que é agradável a nós e que engrandeça o nome do Senhor. Segundo, o nosso Deus, ele é justo e responderá de forma justa a nossa oração. Aquele juiz iníquo somente julgou a casa da viúva por causa da importunação. O nosso Deus, ele julga porque ele ama a justiça e sempre defenderá o que é correto. Então devemos confiar no juiz do juiz, no juiz que está acima de todos os outros juízes. Nisso, ele vai julgar de forma correta a nossa oração, vai nos responder de forma positiva, pois a sua justiça nunca falha, meus irmãos. Terceiro, o tempo de Deus é o melhor para nós. Aos nossos olhos, as coisas parecem demoradas. Muitas vezes nós entramos no propósito de oração. Ó Senhor, e aí você ora, você pede a Deus, são vários pedidos. E você acha que está demorando porque passaram-se dias, semanas, meses e até mesmo anos. E a nossa oração não foi respondida. Isso acontece principalmente nos dias de hoje, que nós queremos que tudo seja muito rápido. Se eu faço uma compra na internet, já quero que chegue rapidamente. O quanto antes esse produto já esteja na minha casa. Nós oramos a Deus e queremos já que o Senhor nos responda logo de forma imediata. Só que há orações que no propósito de Deus elas são respondidas instantaneamente. Muitas vezes a gente está terminando de orar quando a bênção chega, quando a resposta vem do Senhor. E há orações que no propósito de Deus levam anos para serem respondidas. Porém, todas elas estão de acordo com a vontade de Deus. Todas elas têm nos a oferecer o melhor, meus irmãos. E a resposta do Senhor não é somente sim. A resposta do Senhor é espere também um pouco mais. Ou não, no momento não. E nós temos que estar disposto a aceitar essa resposta do Senhor. E entender que isso é o melhor. Tudo tem o tempo de Deus. Deus nos responde não de acordo com a nossa perspectiva, mas de acordo com a perspectiva divina, de acordo com a sua vontade. Ele sabe o melhor dia para nos responder, meus irmãos. Portanto, meus amados, é isso que nós temos que aprender hoje. Que o Senhor Jesus coloque no coração de cada um dos irmãos a vontade e o desejo de cada vez mais orarem, de intensificarem cada vez mais as orações. Que o Senhor Jesus nos abençoe nessa noite e nos livre de todo mal. Amém. Vamos orar, meus irmãos, mais uma vez, para nós podermos, então, encerrar. Santíssimo Deus e amado Pai, nós te agradecemos por esse momento e por essa oportunidade. Muito obrigado, Senhor Deus. Que a tua palavra venha ser viva e eficaz nos nossos corações. Em nome do teu Filho amado, Senhor Jesus Cristo, nós te oramos e te agradecemos. Amém.